bem-vindos a mais um episódio do Labcast. Hoje eu tô com a minha parceira, Jéssica. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado por ter topado esse convite. Excelente. Mais um dia aqui, né? Prestigiando mais uma convidada especial. Tô muito feliz de estar aqui presente. Que bacana. Hoje temos uma convidada muito especial. Palmas para Renata Vieser. Muito bom, Rê. Muito obrigada. Que honra estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aí. Renata, que participou do nosso... Terceiro ciclo de aceleração. A gente está indo para o 7º ciclo já. Isso foi em 2020... 23. Caramba. De lá pra cá, bastante coisa mudou? Bastante. Muita evolução. Eu digo que aqui foi, acho que, o meu primeiro programa de... Não foi o primeiro programa de aceleração que eu fiz, mas foi o primeiro que eu ganhei. Boa. Então foi o primeiro que me deu, basta assim, fazer, tem que fazer e ganhar, né? A autoconfiança necessária pra galgar passos maiores também. Excelente. Marco importante, né? Muito importante. Que legal, que bacana. Rê, antes da gente começar, a gente vai falar... Supermídia, a gente vai falar de negócios, vamos falar da NRF também, que teve por lá. Pra gente começar, né? Eu sempre gosto de entrar nesse ponto assim. Quem é a Renata? De onde a Renata veio? Como é que a Renata entrou no mundo dos negócios? Sim. Conta pra nós aí, pessoal, te conhecer. O CPF, Renata. Uma história longa, eu diria. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Né, eu sou filha de supermercadista, então eu nasci já dentro da loja, né? O supermercado tem a mesma idade que eu, assim, então eu nasci literalmente, né, dentro do varejo ali, dentro do negócio. Sempre trabalhando ali de final de semana, assim, com 8, 9 anos. Já ia lá carimbar ticket, fazer pacote no... Era a diversão do... Era o programa de final de semana. O programa de final de semana era ficar no mercado. E eu acho que com uns 13 anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar, assim, tipo, horário fixo. Não o dia inteiro, obviamente, né? Mas já um horário fixo ali, como caixa operadora. E fiquei por muitos anos trabalhando em diversos setores, né, do mercado. Onde eu passei mais tempo foi no marketing, fazendo encartes. E na época... Com 15 anos eu comecei a fazer os encartes, daí comecei do mercado do meu pai e de uma rede que ele fazia parte. Então era uma rede ali com mais de 100 lojas. Com 15 anos isso? Com 15 anos. Eu e a minha mãe, era só nós duas, fazíamos absolutamente todos os processos do encarte, né? Desde tirar as fotos, fazer a diagramação, escrever os produtos. Naquela época, né? A tecnologia que ano era isso, Rê? 2002, 2001, eu acho. Nossa. Por aí. Entreguei minha idade social, agora. Naquela época... Não existia. Orkut. Era Orkut. Instagram, YouTube... Acho que... Nem sei se já... Não, acho que era o início do Orkut, ICQ, MSN. Facebook não tinha ainda, né? Não. Facebook foi depois. Veio bem depois. Veio bem depois. E eu passei, acho que uns 7 anos fazendo, né, esse processo de encarte, assim. E eu comecei muito cedo, não sabia nada, né? De um dia pro outro, veio a oportunidade, vai lá, faz. Minha mãe foi fazer curso de fotografia, eu fui fazer curso de Corel e Photoshop, não sabia mexer em nada. E de um dia pro outro a gente começou a fazer os encartes e foi, né, se profissionalizando ali, melhorando. Todo esse processo, fizemos por muito tempo. Todo o processo, e aí fui também querendo outras coisas, né? Cansando um pouco dessa rotina que era muito pesada, assim, né? E era uma cobrança muito grande, não podia ter erro. E aí, imagina, né? 15 anos, assim, tu... Já com a responsabilidade... Uma responsabilidade muito grande, assim. Isso acabou deixando várias marcas, assim, de, tipo assim, ser aversa a errar, né? Então, tinha que ser sempre 100% seguro para não errar. E aí, depois trabalhei em outros setores do mercado também, em compras. E aí, em paralelo a isso, meus irmãos, eles estavam desenvolvendo tinham um software, né? Assim, que também ali pro varejo. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Um é desenvolvedor e o outro é de TI. Mas é bom. Tudo em casa. Tudo ajuda, né? E aí, a gente já trabalhava meio junto ali, né? Eu já também, paralelo ao mercado, fazia todo o financeiro ali da empresa, né? Gerenciava várias coisas. E aí, em 2008, foi um momento, assim, de tomar uma decisão, né? De continuar no mercado ou seguir para essa empresa, né? A gente
Até então era nos fundos de casa, assim, né? Tinha uma peça lá bem à la Vale dos Silícios, né? Era lá nos fundos de casa, só nós, assim. E aí a gente resolveu sair, né, de casa e ir para uma sede, assim, para uma sala comercial e começar a contratar colaboradores, né? Então, tive que tomar uma decisão, né? Se eu continuava ali no mercado, né? Numa empresa estruturada, com diversas seguranças, mas também, né? Já muitos chefes, né? Muitos comandantes ali no negócio, ou se eu ia para um negócio novo, ainda com grandes expectativas, mas sem seguranças, né? E sem uma estrutura, né, financeira ali, enfim, de tudo isso, assim, e eu optei por trilhar esse caminho, né, dentro dessa empresa, que é a Cimix, né, na época a gente tinha um sistema de controle de ponto e desenvolveu até por muito tempo vários outros sistemas, assim, foi testando, né, várias soluções e vendo o que tinha mais aderência também de mercado. E aí, resolvi embarcar nessa jornada. Ficou eu e o meu irmão desenvolvedor, né? O meu outro irmão, ele continua ali, de uma certa forma, apoiando, mas ele ficou trabalhando no mercado, né? Hoje ele é gerente de TI. Tá, me diz uma coisa, 2008 já tinha a Cimix. Já. Já. A Cimix nasceu em 2002. 2002? Caramba. E em 2008 eu me tornei sócia, né? Tá. Até então eu trabalhava no mercado e ajudava na Cimix, mas, enfim, quando ela nasceu eu tinha 15 anos, né? Então não tava, né, nesse momento. E aí fui crescendo, né, dentro da empresa ali também, fazendo todos esses processos administrativos. E aí quando a gente foi, então, né, para essa nova sede, começou daí num processo de desenvolvimento da empresa mesmo, assim, né? Então, começar a contratar colaboradores, ir mais a mercado, né? Até então, a gente praticamente só recebia indicação, né? Clientes de indicação. A gente começou, né, como o mercado do meu pai como cliente, e foi indo indicações, né? A gente realmente fazia um produto bom, tinha um bom suporte, né? Então, a gente ia recebendo indicações e ia indo, assim, para todos os conhecidos e ia instalando, né, a solução. E aí, em 2008, então, a gente começou a profissionalizar mais, então investir um pouco mais em marketing, em colaboradores, né? Então, começou a montar um time. E aí foi desenvolvendo, né? Nesse meio tempo a gente desenvolveu vários sistemas, né? Assim, foi testando algumas soluções. E aí, depois, assim, desenvolveu a Supermídia também. E em 2022, em 2021, eu passei por um Like a Boss. Foi a minha primeira entrada, assim, no mundo da inovação. Primeiro pezinho. Primeiro pé, porque eu digo assim, até então, a gente era uma empresa de tecnologia, mas a gente não nasceu dentro do ecossistema de tecnologia, de inovação. Então, a gente era totalmente apartado desse ecossistema, assim, né? Não vivia isso no meu dia a dia. E aí, participando, né, um dia recebi ali, acho que eu tinha feito uma aceleração do Sebrae, alguma coisa assim, nem era voltada de inovação, né? Mas, enfim, essas... É aquele negócio assim, vocês eram né, competentes, mas inconscientes. Tipo assim, vocês faziam, mas não sabiam que tinha todo um ecossistema por fora, porque assim. a gente vivia muito dentro desse universo do varejo, né? Assim, de quem já era nossos clientes, né? Então, não tanto do universo da inovação, da tecnologia, assim, como eu vejo hoje, né? Assim. E aí, participei de um Like a Boss. Aí, ali, acho que deu realmente uma virada de chave, assim, na minha mente. Comecei a entender o que era uma startup. Porque eu até então, assim, a gente tinha uma solução que ela não era em nuvem. Porque, né, tinha 20 anos. Então, nasceu antes da nuvem existir. E como não era em nuvem, a gente não se via como uma startup. Quando começou a surgir esse movimento de startup, a gente não se via como uma startup, porque não entendia que era tão escalável, né? E aí, dentro desse Like a Boss, eu entendi que sim, a gente era uma startup, que a gente, né, podia participar desse ecossistema.
E aí a gente já tinha iniciado, né, a Supermídia também como um produto, mais um produto dentro da Cimix. E aí nesse momento a gente entendeu, né, já, óbvio, vinha já de um processo assim de evolução, mas nesse momento principalmente a gente entendeu o quanto que a gente precisava focar e separar também, né, as soluções e parar de perder tempo, digamos assim, com outras coisas e focar então nessas duas soluções. E a gente separou as empresas, né, então transformou a Supermídia numa nova empresa, uma startup de fato, e aí comecei a me inserir nesse ecossistema de inovação e de startups como a Supermídia. E aí fui passando aí por diversos programas de aceleração que foram me desenvolvendo, né, e desenvolvendo a empresa também, e principalmente toda essa mentalidade, né, de startup, de evolução, assim, de aceleração também, né. Isso é muito legal, né? Quando a gente empreende assim, no mercado tradicional, acho que essa entrada, né, para o mundo das startups faz com que a gente saia fora da caixa, literalmente. Muito. Né? E aqui a gente tem um programa de aceleração e a gente, né, já falou sobre isso, o quanto a gente acredita que a tecnologia, que a inovação, né, é um meio, é um diferencial competitivo para as empresas hoje. Dentro desse contexto, quando tu começou a participar do programa de aceleração, que abriu a tua caixa, o que tu acha que foi mais importante nessa jornada? Foi o network? Foi os programas de capacitação, desenvolvimento que vocês participaram? Uhum. Quais foram as oportunidades que tu olhando para trás hoje, tu diz, nossa, essa oportunidade fez realmente a gente tracionar? Eu acho que é um conjunto, né? Nunca é uma coisa só, é um conjunto, mas eu acho que o networking é fundamental. A gente está aberto para receber, né? E ir atrás das oportunidades que aparecem também, né? Tipo assim, de estar querendo se movimentar e aí as coisas vão se movimentando, né? Quando a gente está disposto, né, a fazer diferente, eu acho que as coisas acontecem. E eu acho que essas duas coisas, assim, né? O networking e o estar aberto às oportunidades e agarrar as oportunidades que aparecem, assim. Acho que são as duas principais coisas que eu entendo, assim, e óbvio, trabalhar, né, assim, fazer a coisa acontecer, né, eu sou bastante executora, né, então, missão dada é missão cumprida, assim, então, trabalho com metas também, assim, né, de, tipo, coloco uma meta pra mim, eu vou até o fim, até conseguir aquela meta, assim, né, aquele objetivo. Às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas, né, sempre vou lá, sou bastante determinada nesse sentido de não desistir até que as coisas aconteçam, assim, então, acho que todo esse envolvimento faz com que as pessoas também acreditem e te ajudem, né? Em oportunidades, porque sabe que tem com aquela oportunidade que foi dada, né? Boa, perfeito. Muito bom. Rê, tu tinha tudo pra ter uma vida tranquila, né? Talvez seguir no mercado. Eu imagino que eu só imagino, tá? Não faço a menor ideia. Mas acredito que uma rotina dentro do mercado deva ser uma loucura. Sim. Uma loucura, assim. Tem dois nichos no varejo que eu respeito muito, assim, que é mercado e restaurante, assim, que eu acho que deve ser uma pancadaria louca, assim, né? O que te fez sair de conforto ou não, né? Por estar inserido na questão familiar, que tinha mercado e vem crescendo e fazem muito bem feito, por isso que cresce, para empreender. Sim. Né? Tu poderia ter ficado tranquila, acho eu, né? Sim. Trabalhando ali e galgando os caminhos da família, mas tu resolveu partir para um outro caminho. O que te fez sair, assim? Foi uma decisão bem difícil na época, assim, eu fiquei muito tempo pensando, né, o que eu deveria fazer ou não, mas eu acho que o principal motivador, assim, foi a questão de fazer algo do meu jeito, assim, né, ter a responsabilidade pelo aquilo que a gente está desenvolvendo, né, e fazendo uma coisa diferente, assim, porque é isso, né, varejo é um setor que tem muitos desafios, tem muitas oportunidades, mas tem muitos desafios e é um setor que é maçante, assim, né? Então, tu tem que estar se desenvolvendo ali. E eu já vinha de uma empresa onde são 4 sócios, homens italianos, que eu amo, né? E admiro todos. É um setor, uma cultura difícil
né, tanta experiência. Apesar que tu te automaticamente, né? Sim, mas mesmo assim, às vezes é mais fácil tu sair fora e voltar, né, com uma nova perspectiva, do que quando tu tá ali sempre e todo mundo tá acostumado a te ver, né, como aquela criança, né, que tá fazendo às vezes não dá tanto valor. Seja o caso, né, que eu acho que isso é relativamente assim, né, quando tu vê uma pessoa crescendo, assim, dentro de um ambiente de trabalho, às vezes tu não dá tanto valor quanto quando vem uma pessoa de fora. Então, eu preferi sair e construir a minha história e ser a comandante, digamos assim, a protagonista, né, do empreendedorismo, do que continuar ali, que eu tinha certeza que eu ia desenvolver, que eu ia fazer algo grande, ia ser relevante também, né, principalmente por ser uma empresa já estruturada, mas talvez eu não fosse a protagonista dessa história, né, e eu acho que eu queria ser a protagonista da minha própria história, assim, e construir algo diferente, né, onde eu pudesse me potencializar ainda mais. Essa Tom teve apoio dos pais? Sim. Ficaram meio assim, não, mas fica com a gente? Não, meus pais maravilhosos, assim, excelentes, assim, eles absolutamente tudo que a gente faz. Então, sim, não apoiaram 100%. Na verdade, foi nosso primeiro investidor, né? Apesar de a gente, né, não se considerar startup, a gente era, porque a gente teve, né? Um primeiro investidor, então ele realmente apoiou, né, a gente nesse start inicial, assim, né, então só tenho a agradecer a família que eu tenho. Coisa boa. Eu acho que esse apoio da família faz toda a diferença, né? Sim, muito. E eu não digo só financeiro, mas digo de apoio mesmo, de incentivar. Sim. Acho que isso ajuda muito, né? Sim, toda a base, né, toda essa estrutura e o ambiente onde a gente vive, e aí também principalmente por ter crescido já num ambiente muito empreendedor, assim, né, praticamente todo mundo da minha família, fora os meus pais, meus tios, meus primos, assim, a grande maioria é empreendedor, né, então, basicamente, eu acho que eu não via outra opção, assim, eu nunca me vi trabalhando numa corporação, assim, não conseguia me imaginar muito nesse cenário, porque não é a realidade que eu tinha, né? Não é o que eu convivia, assim. Então, eu sempre me imaginei sendo empreendedora. Mas vamos falar da Cimix e da Supermídia. O que é a Cimix? Sim. O que a Cimix faz? E o que é essa tela que tá aqui? Essa tela é a mídia. Bom, vou Explica pra nós aí. Tá, vou começar da Cimix. Um pitchzão. Um elevator pitch. A Cimix é uma solução de controle de ponto, né? E a gente atende principalmente demandas complexas. A gente consegue trazer mais resultado e eficiência para o RH, para eles poderem cuidar do que mais importa ali na empresa, que são as pessoas, né? E o RH é um complexo, assim, principalmente nesses segmentos que têm horários mais diversificados, né? Então, acaba tendo uma complexidade de controles que precisam ser feitos, cálculos que precisam ser feitos para conseguir gerar uma folha de pagamento. E tudo isso, às vezes, né, o dono da empresa, as outras pessoas não conseguem enxergar. Um trabalho realmente árduo para as pessoas ali do RH ou do departamento pessoal. E a gente faz facilitar isso para essas pessoas. Então, faz todos os cálculos, consegue parametrizar, né, e fazer diversas funcionalidades que inclui aí no mês o RH e o departamento pessoal consiga fechar a folha mais rápido, sem tanto estresse, né, e pagar todos os colaboradores da melhor forma possível, né. Então, a Cimix existe desde 2002? 2002. 2002, legal, bacana. São quase mais de 20 anos de software aí, de controle de ponto, então a gente já vem fazendo muita coisa, né, um software bem robusto nesse sentido, de controle de horas, né, cálculos de horas, que existem 1 milhão de regras, tanto na CLT quanto depois nos dissídios, né, cada segmento tem um dissídio diferente, necessidades diferentes de cálculos, e a gente consegue se adaptar
a grande maioria deles, né? Eles estão voltados mais para o setor de mercadista ou pode ser qualquer tipo de setor hoje? Hoje a gente atende todos os segmentos, mas a gente se diferencia mais nesses segmentos que são mais complexos, né? Então, varejo, serviço, transportadoras, né? A gente tem um módulo específico para transportadoras, né? Com aquela questão de ter que controlar os horários de jornada, de direção, turnos ilimitados, né? Então, a gente consegue gerenciar bem todas essas demandas mais complexas. Mas óbvio que a gente tem também clientes pequenos, né? Hoje a gente tem clientes desde até 3.500 funcionários, né? Caramba. Então, tem absolutamente todos os segmentos, assim. Sensacional. Muito bom. E a Supermídia... E essa tela aqui? Explica para nós o que é a Supermídia. A Supermídia é uma solução que transforma a comunicação do varejo, né? Então, hoje a gente faz isso... É uma plataforma em nuvem que se conecta com diversos equipamentos, né? Telas, que podem ser TVs, painéis de LED. A gente conecta com esse equipamento aqui, né? Então, aqui transforma essas telas em um canal de comunicação e terminais de consulta, que é esse equipamento aqui. É um modelo de terminal de consulta, onde vai fazer aqui a consulta do preço, mas enquanto não está consultando, ele está passando aqui os conteúdos. Então, essa tela aqui, basicamente, é a mesma que pode passar, né, numa TV ou num painel de LED dentro do mercado. Dentro do varejo em si, né? Porque não é só supermercados. E aí a gente conecta com o RP, onde vai trazer preços, né? Informações, assim, de ofertas de maneira automática. E aí ele vai fazer todo o gerenciamento de conteúdos, né? Que podem ser imagens, vídeos, que vai gerar aqui nessa tela, vai fazer a programação desses conteúdos e as ofertas. E as ofertas também, elas podem ser geradas em cartazes e encartes, né? Então, tanto para imprimir, quanto para gerar ali para as redes sociais, né? E aí a gente consegue automatizar todo esse processo de conteúdo e oferta para o varejo, né? E aí, com isso, ele facilita o dia a dia dele, né? Essa operação que é bastante trabalhosa. E faz com que ele aumente também vendas por impulso, tenha mais uma fonte de receita, que é o Retail Media, né? Que está super em alta aí também. Essa questão de passar os anúncios, né? De fornecedores ou de parceiros dentro do varejo. Então, é isso que a Supermídia faz. Isso aqui é algo muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver na grande mesmo mercado. Eu já vi isso aqui atuando e realmente chama muita atenção. Tem ideia hoje, né, de um mercado, quanto a mais ele consegue vender? Tendo esse tipo de serviço, assim, desse tipo de material? Sim. A gente não tem dados científicos, assim, né? De medir isso, porque o varejo, ele é complexo e ele tem inúmeras coisas que impactam na venda. Mas a gente já fez alguns estudos de caso, por exemplo, de anunciar uma oferta num terminal de consulta e na TV, e teve um aumento de quase 200% na venda desse produto que foi anunciado ali. Isso sem considerar a oferta, né? Assim, então, sem reduzir o preço, né? Simplesmente anunciando esse produto por alguns meses ali, ele teve esse resultado de quase 200% de aumento de venda. Então, sem dúvida, é uma fonte de venda por impulso, né? Então, quanto mais um produto, uma marca, ela tá presente ali dentro do ponto de venda, maior é a chance dela vender esse produto, né? Assim, e tem estudos que mostram que 70% das decisões de compras, né, do que vai se comprar, é feito enquanto a pessoa está ali no supermercado. Por mais que ela vá com uma lista, ela nunca compra só a lista, ou ela não tem definido qual é a marca que ela vai comprar daquele produto. Maior é a chance dela ser a escolhida, né? Excelente, perfeito. Falando sobre essas tendências na inovação, Reto foi na NRF, em Nova York, né, que é uma das maiores feiras do mundo. Como é que está conectado essas tendências, essas inovações, né, que vocês já estão há bastante tempo desenvolvendo, impulsionando dentro do varejo? Como é que está conectado? Quais foram as tendências que vocês viram lá, principalmente para 2025 agora? Sim. A NRF é normalmente a feira que dita a tendência, né, do varejo, né? É a maior feira de varejo do mundo, né? A Copa de tecnologia. do Mundo do varejo. É.
E o Brasil já é a segunda maior delegação fora dos Estados Unidos, né? A maior quantidade de pessoas que tem na feira são brasileiros, né? Então, já mostra o quanto que realmente ela traz de impacto para o Brasil, o que mostra lá, né? E esse ano, assim, eu fui ano passado e esse ano. E nos 2 anos, assim, as duas principais coisas as principais tendências foram inteligência artificial e retail media, assim. São as disparadas, as duas tendências que mais eu vi na feira e tanto... Eu não participei das palestras, mas, né, acompanhei ali os resumos, assim, nas palestras também estava muito presente, né? Então, óbvio, inteligência artificial não tem dúvida, né? É de tudo, né? É o que mais tá revolucionando o mercado, né? Então, e lá a gente via muita coisa de todos os segmentos, né? De todas as aplicações possíveis, né? Com inteligência artificial. E também o retail media, então, né, como a segunda maior tendência, assim, tinha vários painéis também falando sobre isso. E nos corredores da feira, assim, tu via, em todos os corredores tinha diversos formatos de telas. Já tem também soluções que fazem como se fosse um marketplace, né, de venda desses anúncios pro varejo, porque hoje essa é uma das maiores dificuldades, talvez, do varejo, é vender esses anúncios, né, então já tem muita solução sendo desenvolvida, e lá, obviamente, o mercado já está muito mais maduro, né, para retail media também, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda é incipiente, está começando, né, esse movimento, mas lá já é muito mais maduro, né, então praticamente todas as lojas têm telas digitais, né, passando propagandas, então já é uma solução muito mais robusta lá, e tá vindo para cá com muita força, assim. Então, desde o ano passado, assim, esse ano, acho que a buzzword, assim, do varejo é retail media com trade marketing, né? Daí, assim, acaba que aqui no Brasil... As duas coisas acabam se ligando muito, né? Porque como ainda não tem tantos fornecedores grandes que foquem apenas em retail media, acaba juntando os dois, né? Exato, e explorando muito mais a rentabilidade do varejo, né? Boa. Rê, falando de NRF ainda, e tu falou de inteligência artificial, que está bem, bem alta, o que mais te chamou a atenção em relação à inteligência artificial lá? Porque a gente vê que vem a passos largos e rápido evoluindo. E hoje, essa parte já, ChatGPT, Copilot, Grok, Prompt, já está vencida, apesar de pouco tempo, né? O que tu viu que mais chamou a atenção, que tu olhou e disse, uau! O que mais me chamou a atenção foi toda essa parte de reconhecimento de imagem, assim, através da inteligência artificial. Acho que está também crescendo a passos largos, assim, porque o ano passado a gente tinha algumas coisas ainda um pouco incipientes. Esse ano a gente já viu muitas soluções nesse sentido, assim, desde lojas autônomas, né? A gente foi numa loja, tinha lá simulando, né, uma loja autônoma, onde somente por câmeras eles conseguiam identificar qual era o produto que tu estava pegando da gôndola, se tu botava na sacola, se tu devolvia para a gôndola, e tudo isso já ia automaticamente pro carrinho, digamos assim, online, e quando tu te direcionava para a área de compras, né, para a área de pagamento, ele já sabia tudo que tu tinha. Tu não precisa passar, né, no leitor, ele já sabia absolutamente tudo que tu tinha. Se iam 2 pessoas juntos para a área de compra, ele identificava que tinham 2 pessoas e as compras das 2 pessoas, e tu só passava o cartão e saía da loja, assim. Eu achei realmente impressionante essa solução, assim, da loja autônoma. E aí, paralelo a isso, o que também pode ser aplicado é a questão de prevenção de roubos, né? Porque a gente sabe que é um problema grave, né? E é um problema lá nos Estados Unidos também se tornou muito grave. Eu acho que por isso que também eles começaram a trazer muito mais tecnologia para isso, mas aqui no Brasil sempre foi um problema. Quando se fala nisso, é a primeira coisa que a gente pensa, né?
E eles conseguem detectar muito bem, assim, toda essa questão. E aí, claro, o que tu vai fazer, né? A partir dessa detecção, cabe daqui a pouco a cada empresa, mas normalmente se identifica a pessoa, já, né, pode dar um alerta ali pro gerente ou pro segurança da loja para intervir. Enfim, assim, acaba tendo uma possibilidade muito grande nesse sentido. E também, assim, outra questão que acho que é super relevante é a identificação do público, né? Então, tu também saber quem são as pessoas que circulam na tua loja, qual é a faixa etária, qual é a quantidade de pessoas, se elas estão sendo impactadas ou não por alguma ação comercial que tu tá fazendo, né? Então, também, até mesmo nessa questão das telas, né? Ver se as pessoas estão olhando para a tela, se elas estão interagindo com aquela propaganda, qual é o sentimento que elas têm quando elas olham para isso, assim. Então, tá realmente muito avançado nesse sentido, né? Toda essa inteligência artificial aplicada ali nas telas, né? Quando a gente fala em Nova York, a gente lembra na hora da Times Square, né? Que é um dos centros mundiais, eu acho que onde a gente de fato consegue ver o poder de uma boa propaganda e do anúncio. Exato. Tu teve a oportunidade de anunciar, né? Num dos telões que ficam lá na Times Square. Para quem já sonhou com isso e tu conseguiu realizar na prática, pode contar pra gente se é fácil, como é que foi, Sim. Como é que funciona para daqui a pouco um empresário, né, que tiver esse desejo, talvez colocar lá no checklist de 2025. A Times Square, ela é de fato, assim, uma quadra, né, assim, são várias ruas, mas principalmente ele tem uma quadra onde tem uma imensidão de telões de LED, de telas de LED, e aquilo é noite e dia, passando propagandas, né, das maiores marcas ali, das maiores empresas. E a atenção, né? Então, ali mostra o quanto que uma boa propaganda atrai a atenção das pessoas, porque não era nada antes, né? E hoje se tornou o que se tornou devido a essa concentração de atenção, né? E a busca pela atenção. A gente, no ano passado, conseguiu fazer esse anúncio, né? Tinha um telão de LED que abriu isso para qualquer pessoa que quisesse, conseguisse anunciar na tela, porque hoje acaba sendo um mercado fechado, é um mercado publicitário, é caro tu fazer qualquer tipo de anúncio, né, assim, de forma rotineira, porque a gente sabe que também não adianta anunciar uma vez e depois nunca mais, Sim. né, tem que ser repetidamente, né? Tem que ser em uma constância. E a vez que a gente anunciou, então eles estavam com um painel de LED específico lá, que abriu ali para qualquer um poder anunciar por 15 segundos, né? Então, um anúncio único, mas que é essa sensação de tu tá ali, né? Uhum. Então, é isso que traz, né? Assim, a sensação de tu ver a tua marca naquele telão, assim, é indescritível, assim, é realmente... tu te sente no meio, né, do acontecimento, assim, e fazendo parte dessa mudança, né? Então, foi muito gratificante, foi muito importante pra gente estar ali, ainda mais como uma empresa de mídia, né? Também tá no maior local, né, de mídia, assim, foi muito legal. E trouxe bastante repercussão, né, pra gente como marca também, principalmente... Foi só aparecer. Porque assim, toda propaganda, ela nunca pode ser pensada como uma única ação, né? Quanto mais, até mesmo na publicidade, assim, quanto mais ações diferentes tu fizer, né, pra aquela campanha, digamos assim, maior é a tua chance de retorno, né? Então, não adianta tu anunciar ali no telão e não fazer mais absolutamente nada. Tu tem que anunciar no telão, tu tem que anunciar na TV, tu tem que anunciar no jornal, tu tem que fazer uma ação ali para apresentar aquele produto dentro da loja. Então, tu tem que fazer várias ações para conectar com o consumidor de várias formas, né? Então, basicamente isso. A gente também aproveitou desse momento para usar esse material em várias outras oportunidades, né? Que gera credibilidade, né? Gera Sim. muito... E uma dúvida... Foi pontual ou o empresário ele pode ainda tem um telão lá que faz isso de forma consecutiva ou foi para aquele momento?
O que a gente anunciou foi pontual, foi uma vez, mas sim, todos os telões lá, eles estão disponíveis para fazer o anúncio recorrente, né? Ah, legal. Sim, então é apenas uma bagatela, assim, um pouco alta, talvez, mas com certeza sempre vale a pena. Tá falando de quanto, mais ou menos? Eu tô com medo de perguntar. Não sei se pergunta ou não pergunta. Tô com medo de perguntar. Não tenho essa informação também. Uf, bom, menos mal. Mas dá pra deixar no checklist dos sonhos, um pouco pra 2025, né? Pra começar. Sonho pra 2025, boa. Muito bom. Jéssica, uma pergunta pra ti. Você que a Jéssica é a nossa mentora do programa. Pra ti e pra Rê. Hoje, olhando pros negócios, olhando pro nosso comércio, pro varejo, olhando pra tecnologia, o que vocês acham que é o próximo passo de inteligência artificial? Para onde ela está caminhando hoje? Né? A gente saiu de novo, a gente saiu dessa parte de ChatGPT, de Copilot e dos chats especificamente, prompt. O que vocês acham que vai ser o próximo passo agora que a gente pode esperar? Onde vai ser investido mais em inteligência artificial hoje, olhando para o mercado? Tem uma pesquisa, né, do comportamento consumidor para 2025 que o brasileiro ainda utiliza pouco, né, a inteligência artificial nas suas rotinas. Muitas pessoas, eu acho que já utilizam, né, e a gente começou a utilizar muito pela curiosidade de se experimentar ali, de ver o que está tendo de novo, daqui a pouco de começar a acessar plataformas e ver como que as plataformas se encaixam no nosso dia a dia. Quem utiliza inteligência artificial, que é entusiasta, utiliza várias plataformas ou várias ferramentas. E aí, dentre esse comportamento consumidor, acho que para 2025, uma das coisas, né, que dita lá é que o brasileiro como um todo vai começar a se experimentar mais, mas de uma forma ainda conservadora. Então, acho que a gente pode dividir, né, o público entre os entusiastas, que utilizam muito, né, e estão quase... Por exemplo, eu utilizo muito o ChatGPT, eu utilizo muito ferramentas de transcrição de reuniões, por exemplo, para utilizar de uma forma estratégica depois. E tem uma parte também da população que ainda não utiliza, que vai começar a se experimentar em 2025. Acho que a gente vai passar por um momento onde a gente vai olhar para a nossa rotina, né, tanto profissional quanto pessoal, ver o que a gente tem ali que de fato pode automatizar, pode ser de uma forma facilitada com essas ferramentas e aí fazer uma busca ativa por aquilo que já existe no mercado. Diferente talvez, e aí um palpite meu, acho que o ano passado e nos últimos meses, como a gente teve uma oferta muito grande de coisas surgindo o tempo inteiro, a gente começou a utilizar muitas coisas. E tem empresário hoje que utiliza várias ferramentas, vários sites, e ao invés de facilitar, às vezes acaba sobrecarregando um pouco e dificulta. Então a gente teve uma curva ali, né, de se experimentar, de aproveitar muito dessas ferramentas que tem, e eu acho que agora a gente vai começar de fato a fazer o inverso. Então a gente vai olhar para a rotina, né, a gente vai olhar para os nossos desafios, e aí a gente começa a procurar no mercado por aquilo que de fato soluciona essa dor. E aí, sempre lembrando que tem uma grande parte da população brasileira que ainda nunca acessou, né, uma ferramenta Nem se aventurou ainda, né? Não se aventurou. A gente tá numa bolha, né? Querendo ou não, a gente olha pro lado, todo mundo usa e a gente acha que é assim no Brasil inteiro, mas não é. A grande maioria do Brasil ainda nunca usou ou nem sabe como usar, né? O que realmente pode trazer de valor, né? E eu acho que essa é uma das grandes oportunidades também para o varejo, né? Assim, também de tecnologia, assim, os agentes autônomos, né? O próprio varejista criar um agente da sua loja, né? Assim, então, com todas as informações que tenham ali e que isso vai facilitar enormemente toda a questão de treinamento, de desenvolvimento dos colaboradores, né? Porque hoje acaba que a informação, ela é morosa, ela se perde. Então, tem um processo para fazer, vai lá, pergunta para uma pessoa que está há mais tempo na empresa, às vezes aquela pessoa também não sabe, né? Então, com tecnologias ali que venham a transformar, né, todas essas informações em um agente ali, um consultor para cada um dos colaboradores, fica muito mais fácil. Então, qualquer dúvida que ele tenha, ele vai perguntar ali no agente já próprio daquela rede, que tenha todas as informações daquela rede, e ele já vai dizer, já vai saber, né, como que ele tem que se conduzir, o que ele tem que fazer. Tem um produto vencido aqui, o que eu faço? Pergunta ali e já resolve, sabe? Assim, então, eu acho que nesse sentido
sentido, a inteligência artificial também vem para dar mais acessibilidade para essa população que às vezes não tem tanto acesso, né? Os colaboradores, assim, de varejo normalmente é primeiro emprego da grande maioria, né? E não ficam também, às vezes, por muito tempo, né? Vão querendo trocar, né? De trabalho, assim. Então, é uma força de trabalho, às vezes, mais carente de treinamento e a inteligência artificial, acho que vai revolucionar isso, né? E melhorar a experiência também do consumidor, né? Tendo mais informação, mais fácil também para o consumidor. Esse ponto é importante porque tu trouxe bem um caso real de dor, né? De como que a IA, de fato, pode resolver um problema real. E, para mim, a inteligência artificial é exatamente o meio. E aí a gente parte de um desafio que hoje grande parte dos empresários, né? Principalmente os pequenos, não sabem, né, quais são seus desafios, quais são suas dores, onde que estão os gargalos do seu negócio, né? Por que não faturam mais? Ou por que não sobra dinheiro no caixa, por exemplo, no final do mês? E aí eu acho que começa tudo pelo diagnóstico, né? Para identificar quais são os problemas, quais são os desafios. E aí a gente procurar no mercado soluções, por exemplo, como a Supermídia, né? Que de fato vão facilitar esses processos, vão fazer com que o empresário trabalhe menos e tenha mais resultado também. Eu vejo exatamente isso. Eu acho que a gente tem muita gente que não usa ainda. Muita gente que não usa. Muita gente que usa e não sabe usar, né? E a gente tem uma brincadeira que a gente fala, né? Que é dar ao Google, é o que é de Google, né? E o pessoal usa muito inteligência artificial, às vezes, para fazer pergunta simples, né? Que deveria ser feita ao Google, por exemplo. Tem muita oportunidade, mas eu acho que a gente vai muito para uma parte de atendimento, de criação de chat, de personalização, de conseguir elevar o nível, assim, principalmente do atendimento. Acho que tem muita oportunidade aí. E pelo que a gente tem visto, assim, de soluções que entram, assim, tá muito voltado para isso. Então, a gente espera, e que nem a já falou, a gente tem trabalhando muito empresário, assim, identificando as dores. São dores simples, que processos simples vão atender. Sim. Acho que isso é extremamente importante, assim. Mas eu acho que é algo que não volta atrás. Acho que não vai ser uma febre, um momento, vai durar 2 anos, depois volta atrás. Acho que veio para ficar. E falando de inovação, como é que como é que tu vê o futuro de comunicação? Olhando para marketing, olhando para Supermídia, assim, o que tu acha que vem aí de novo, né? Linkando talvez até com o próprio Salt Summit, que tá para chegar aí, né? Inclusive temos uma embaixadora, né? Na nossa frente aqui. E o que tu espera do Salt Summit e o futuro da comunicação digital? Acho que a comunicação, o futuro dela talvez vai ser meio batido, mas né, ser omnichannel, assim, a gente entender que a comunicação, ela tá em todos os lugares, em todos os pontos de contato, e a gente precisa trabalhar isso de uma forma unificada, né, então, não vai ser a comunicação na TV, né, uma pessoa ser responsável pela comunicação que vai ser feita numa TV, a outra nas redes sociais e outra no retail media, né, assim, então isso tudo tem que ser parte de um mesmo contexto, assim, né, então essa eu acho que o futuro, né? A gente pensar isso cada vez de uma forma mais integrada e de uma forma mais disseminada também, né? Então, não adianta mais focar todos os esforços só na TV ou só nas redes sociais. A gente tem que estar presente em vários momentos ali da jornada de compra, né? Ou da jornada do nosso cliente para ser mais assertivo e mais eficaz, né? Então, em relação à comunicação, acho que essa seria... É o futuro, né? A tendência, assim, a gente conseguir explorar cada vez mais e dar mais acessibilidade também, cada vez mais, né? Assim como as redes sociais vieram para democratizar um pouco mais o acesso à publicidade, eu acho que o retail media, né? Essas telas e a publicidade, de forma geral, ela vai cada vez mais ser democratizada, né? E ter acesso aí para todo mundo poder utilizar dela também. Perfeito. Excelente. E o que a gente espera do Salt Summit?
Queremos spoilers. Queremos novidades. Eu espero um grande evento, assim. Eu acho que o SAF Summit, ele veio, né, também para dar um protagonismo também para o ecossistema de inovação aqui, né, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E eu acho que ele vem cumprindo esse papel, assim, e a gente vê cada ano o evento maior e mais significativo. Assim, ele é um evento muito rico em trocas, assim. Acho que o principal dele, tu tem que ir lá querendo conversar com as pessoas, fazer networking, olhar os expositores, assim, trocar experiências de fato, assim. Acho que a gente consegue se conectar com muita gente de todo o Brasil, né, de diversos segmentos, assim. Então, tem que ir com esse foco, assim, em se conectar com mais pessoas e entender, claro, o que tu quer, né? Tu quer se conectar com o investidor, tu quer se conectar com o cliente, né? Tu quer se conectar com o ecossistema. Então, já ter isso em mente e ir com esse propósito, né? E trabalhar ali, se conectar com as pessoas para cumprir esse propósito. Mas de conteúdo também, né? Tem muita coisa, tem grandes nomes, assim. Então, é excelente, assim, o evento. Salt Summit se vive, né? Exato. E não é só o evento, né? Tem os side events ainda, assim. Então, é uma semana praticamente, uma maratona, né? De conexão ali, porque é isso, assim. Tu vive o evento. Tu não tá ali só circulando, né? Tu tá realmente vivendo ele. E por grande público, né? Para quem não quiser ou não fizer sentido também entrar no Salt Summit, né? Participar dos eventos que acontecem lá fora, tem o CAIS, que acontece vários momentos de network depois, né? Então, daqui a pouco, se aquela pessoa não quer investir, né? Ou não tem condições de investir nos ingressos, enfim, dá para dar uma circulada lá no CAIS, no final do dia do evento. Vai ter muita coisa bacana também, né? Tem muita coisa, é a oportunidade de trocar, a oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas do Brasil todo, né? Pessoas que vêm de fora, inclusive, para prestigiar o evento. Exatamente. A gente tá só pelo Salt Summit agora. 9 a 11 de abril. 9 a 11 de abril, anotem. Importantíssimo. Voltando um pouquinho pra tua carreira. Voltando um pouquinho pra Supermídia, pra Cimix, pro mercado, pra tudo que tu já viveu. Teve algum momento na tua carreira que tu pensou assim, putz, acho que eu tomei a decisão errada? Ou do tipo, acho que não vai dar certo. Chegou em algum momento te bater assim, sabe? Porque a gente sabe, hoje, né, tu veio de uma família promissora, próspera, isso é muito bom, isso ajuda. Mas hoje no Brasil, empreender sendo mulher, a gente sabe que tem um peso diferente, sem dúvida. Chegou um momento de te bater, assim, um momento de dificuldade, assim, que tu chegou a dar uma repensada? A gente já passou, assim, por alguns momentos mais difíceis, assim, até de venda, de financeiro, assim, por alguns momentos talvez já tenha pensado, assim, de tipo, talvez se eu tivesse lá, eu estaria ganhando muito mais, né, assim, né, nessa questão de mais pessoal. Mas mesmo assim, acho que o propósito e a realização que eu tenho não se compara com isso, assim. Né? Então, eu acho que vale a pena, né, assim, a gente empreender, porque às vezes a gente tem uma utopia de, tipo assim, empreender, eu vou ficar milionário. Não, é bem diferente, né? Às vezes é muito mais difícil, né, chegar nesse patamar empreendendo do que trabalhando ali de CLT, né, numa grande corporação. Mas eu acho que a realização que a gente tem quando é o nosso negócio, é as nossas decisões ali, é a nossa vida. A gente vive. Empreender é tu viver o teu negócio. Se tu não tá vivendo, tu tá fazendo errado, né? Assim, então, eu acho que se paga, assim, qualquer dificuldade que a gente passa, qualquer perrengue, né? Qualquer questão, assim, ela se paga pela vivência do propósito, por ter esse protagonismo, por tu tomar as tuas decisões e sejam as mais acertadas ou as menos, mas é a tua responsabilidade e é a tua vida, né, assim. E hoje tu é uma líder, hoje tu é bem reconhecida no ecossistema, sabe disso. O que tu acha que fez a diferença hoje para tu ser uma líder de sucesso, né?
E quais são os passos, quais são as dicas que tu daria para quem quer empreender, a mulher que quer empreender, quer vir para a área de tecnologia, para a área de inovação, né? Tu sabe todos os caminhos, tem as manhas. O que tu diria para essa galera aí? Não sei se existe uma receita de bolo, né? Mas, assim, eu acredito que pelo menos o meu jeito, né, de liderar, ele é muito pelo exemplo, né, muito pelo comprometimento, né, então, de dar e receber responsabilidade, né, então, eu deixo os meus liderados muito livres nesse sentido, assim, de escolhas, às vezes, né, de se autorresponsabilizarem também pelas demandas, né, pelos processos, e eu acho que isso faz com que as pessoas se autorresponsabilizem, né? Assim, então, tipo assim, esse problema é meu de resolver, eu vou resolver ele. E a gente dá o exemplo, né? Então, de estar ali disponível também para conversar. Acho que um feedback que eu recebo muito dos meus liderados, assim, é que eu tô sempre disponível para conversar, então não precisa esperar uma reunião, não precisa, né, ter um momento específico, apesar da gente construir esses momentos, né, na empresa a gente faz, né, as avaliações rotineiramente, e onde tem esse momento de tanto eu avaliar o colaborador quanto o colaborador me avaliar. Mas esse feedback, assim, de tipo assim, qualquer problema que tenha, qualquer necessidade, vamos ali na sala conversar um minutinho, né? Eu nunca digo, agora eu não posso. Sempre vamos, né? Às vezes, se eu tiver numa reunião, eu posso dizer, daqui 5 minutos. Mas eu nunca vou dizer não, né? Assim, então, isso eu acho que é o exemplo, o comprometimento, assim, porque não existe, acho que nada pior do que tu ver tu sentir que tu tá trabalhando mais do que o teu líder. Acho que isso também é uma questão, assim, que se tu não vê o teu líder comprometido com o trabalho, tu não vai te comprometer também, né? Então, é o exemplo. No fim das contas, é o exemplo que tu dá, é se comprometer e é buscar e ir atrás dessas oportunidades, né? Então, como eu falei, eu acho que antes também, assim, o quanto que a gente está aberto e pronto para receber as oportunidades e se comprometer com essas oportunidades, né? E realmente executar aquilo que tu te propõe a executar. Que aula, hein? Excelente. Muito bom, muito bom. Hoje, falando de tecnologia, de inovação, tá? Vou falar um pouquinho do Ladies. O que é o Ladies? O Ladies é uma associação também sem fins lucrativos, né? Mas é um grupo de mulheres de mulheres na inovação, né? O que é bem disruptivo já por si só, né? Assim, então, o quanto que as mulheres nesse segmento... A gente sabe que empreender já é muito masculino, né? Já tem um peso, né? Dentro da inovação é menor ainda. Então, o Ladies surgiu nessa falta de representatividade mesmo, né? Assim, então, de tu ver poucas mulheres no ecossistema. Então, essas mulheres se uniram para realmente ter voz e vez, né? Nos eventos e serem acolhidas, né? Eu acho que é super importante a gente ter um grupo como o Ladies. Hoje são mais de 300 mulheres, né? Já 300? Mais de 300. Caramba. E do Brasil inteiro. E eu acho que é muito importante a gente ter esse local de segurança, né? Assim, ali é um local onde a gente consegue se experimentar, né? Fazendo um workshop, conversando, validando, às vezes, uma ideia, um local sem julgamentos, digamos assim. E é um momento e um local onde tu tem que te experimentar para depois tu ter mais segurança de ir para outros ambientes também, né? A gente não pode também só viver dentro de um universo, né? Desses ecossistemas voltados, né, para algum nicho específico, mas eles são realmente importantes para a gente conseguir se desenvolver e ter coragem e experiência também, né, para viver em outros ambientes também. Legal. Quando eu conheci Ladies, foi há 1 ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos, e tinha 100 e poucos. 100 e poucas mulheres. Hoje, na casa de 300 já. Sim. Quando eu entrei no Ladies, tinha acho que umas 30. 30? É. Isso em? Foi em 2023.
22. Não, 2022. 22 eu entrei. Eu entrei em 2023, acho que tinha umas 70, 80 pessoas já, mulheres. E eu acho, assim, que o Ladies teve um papel fundamental dentro da minha jornada, né? Como empreendedora mulher e dentro do ecossistema de inovação. Acho que foi onde eu realmente consegui ver o papel, né? Entender esse protagonismo feminino que é necessário e que a gente não precisa ficar esperando, né? Por uma oportunidade, que a gente tem que criar as nossas oportunidades também. E acho que foi fundamental, assim, todo o apoio que eu tive, né? Ali dentro, junto com as outras mulheres. E as trocas, assim, foram realmente muito ricas, assim. E de tu estar numa feira, né? Num evento e saber que tu tem uma outra mulher ali, que se não tiver mais ninguém, né, só homem, às vezes no evento, tu vai achar uma lady ali também pra te conectar e não se sentir às vezes tão, né, o peixinho fora da água ali, assim. Isso deve acontecer bastante, né? Sim. Dos eventos. Hoje, tanto na tecnologia quanto no varejo, assim, são mercados muito masculinos, assim. Então, a gente, às vezes... hoje em dia, eu já acho que é bem menos, né? Hoje em dia, eu já vejo muitas mulheres nos eventos. Mas, antigamente, às vezes, eu era a única, né? Eu tinha mais uma ou duas, assim, numa sala cheia de homens, assim. Então, de fato, a gente, às vezes, fica mais acanhada, né? Assim, e não querendo... não tendo talvez tanta coragem, né, de se expor e de chegar ali e começar a conversar num grupo todo de homens, assim, então... E deve dar um nervoso, né? Como é que tu reagia nesses casos, assim? Tipo assim, única mulher na mesa, todo mundo te olhando. Quem é essa menina aí? O que ela quer? Depende de que posição eu tava na mesa, assim, né? No caso, se eu tava ali comandando alguma coisa ou não. Mas nos momentos que eu era mais ouvinte, por muitas vezes eu acabava não falando nada, assim, não me expondo, porque não tinha talvez essa coragem, né? Hoje... Mesmo que quisesse, que tivesse uma coisa relevante. Sim, às vezes sim. Às vezes eu acabava não conseguindo ter a coragem de falar alguma coisa ali. Hoje eu já consigo me expressar mais, assim, ter mais essa voz ativa, assim, numa reunião ou, né, num evento. Bacana, legal essa trajetória. Meninas, olhando para o varejo, para o comércio, para o pequeno e médio, o que vocês acham, assim, que é o maior desafio hoje para o empreendedor, olhando para o pequeno e médio, de novo, tá? Quando a gente fala de inovação e para esse mercado, de fato, assim, conseguir prosperar. Hoje a gente tem grandes players, tanto de comércio, de comunicação, de marketing digital. O que vocês acham que o pequeno e médio, aquele que está acostumado com barriga no balcão mesmo, de esperar o público presencial, né? Por vezes faz alguma inserção na rede social, mas não tem aquela frequência. O que vocês acham que ele precisa, assim, olhar e investir para, de fato, assim, conseguir prosperar e conseguir alavancar o seu negócio? Por favor, nossa convidada. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser a mentalidade, né? Acho que, às vezes, o pequeno varejista, ele tem uma cabeça muito cética, né? De querer esperar os outros fazerem para daí ele se modernizar, né? Digamos assim. Mas... É sair mais, assim, tirar a barriga do balcão, né? Assim, é conseguir estar em outros ambientes, participar de feiras, eventos, né? Eu acho que isso começa a abrir mais a mente. Então, aquele pequeno varejista que vive 24 horas, 7 dias na semana dentro da loja, ele não vai ter a cabeça ou as condições de conseguir se modernizar, porque ele está muito focado no problema. E o varejo, ele é, né, um campo minado, assim, de dificuldades, né, de situações que precisam ser lideradas ali e trabalhadas. Então, é muita oportunidade, mas o pequeno varejista, ele precisa abrir a cabeça e ir atrás, né, de novas rodas, digamos assim, de conversas, de feiras, de eventos, para começar a fazer mais coisas, assim. Ele precisa saber delegar, né? Hoje, muitos acabam achando que tem que
centralizar tudo em si, né? E aí a tecnologia vem muito a favor disso. Porque se tu tem um sistema ali que tu consegue controlar as coisas, que tu consegue gerenciar isso de uma maneira mais produtiva, tu consegue delegar mais também, porque tu sabe que tu vai controlar, né? Assim, todas as informações de uma maneira mais fácil, assim. Então, é um passo de cada vez, né? Depende de onde cada um tá, é onde que eles vão ir pro próximo passo, mas não achar que porque eu sempre fiz assim, eu tenho que continuar fazendo assim, né? Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível, né? Assim, então, é ir fazendo uma coisa de cada vez. Às vezes, não se comparar tanto com o outro, mas ver a tua própria evolução, né? Como empreendedor, como empresa. Mas sempre tá fazendo alguma coisa diferente, né? Se agora tu resolveu esse problema, parte pro próximo, resolve o próximo, porque nunca vai terminar, né? Sempre vai ter um novo nível, sempre, né? Uma nova camada de soluções que tu pode aplicar para melhorar cada vez mais o teu negócio, né? Belo ponto, falei. Poderia começar, excelente. E eu acho que ótimo ponto, né? Mentalidade. E para mim tem que ter o início, o pontapé, o incômodo, né? Desse empreendedor por algum motivo. Então, se eu tô incomodado, que eu quero vender mais, esse incômodo ele tem que te levar a algum lugar, né? Ele tem que te tracionar em algum movimento. E aí a Rê trouxe a questão do início, que eu achei sensacional, né? A história de tu sair fora da tua zona de conforto. De tu ser corajoso, de ser audacioso. E uma das coisas também que a gente aprendeu lá atrás é não errar. E quando a gente está falando, né, do futuro, muito provavelmente a gente vai falhar em várias coisas, mas o mais importante é a gente se movimentar, testar coisas novas, né, se experimentar. Então, por isso que eu acho sensacional sair fora da caixa, falar com outras pessoas, ver o que as outras pessoas estão fazendo, que está dando certo. E aí, dentro desse contexto, eu acho que identificar, né, o que está incomodando mais dentro dessa rotina desse empreendedor e em busca de soluções para resolver isso é muito importante. E aí, uma coisa, né, para venda, que eu acho que a maior dor dos empreendedores hoje é vender mais. A Rê trouxe a questão do omnichannel, que nada mais é do que a gente se comunicar com o cliente de várias formas possíveis. Normalmente, o empreendedor tem uma base de clientes já, né? Como que a gente vende por WhatsApp de uma forma mais eficiente, né? Como que a gente cria campanhas hoje com os clientes que já estão circulando dentro do negócio ali para a gente conseguir vender mais para o mesmo cliente? Como que a gente pode pensar em ações para captar clientes novos para dentro do nosso negócio? Então, tudo eu acho que começa assim, né? Um passo de cada vez, e a gente pode olhar para aquilo que o empresário já tem dentro de casa e aperfeiçoando esses recursos. Então, acho que é mais ou menos por aí. E acho que é o ponto de pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Principalmente aquele que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a gente sabe que é super comum. Sim. Super comum. Boa. De saber pedir ajuda quando não consegue enxergar. Às vezes que tem um problema, que tem uma dificuldade, isso que é extremamente importante. Tá? Tu quer fazer aquela pergunta pra Renata que a gente conversou no começo ali? Meu Deus. Tu lembra? Não, vou esquecer. Que eu sou... Vou esquecer de propósito, posso? Não, posso fazer. Lembrou? Fazer. Não, posso fazer. Renata... Pra gente, me fizeram essa pergunta aqui quando eu estava sentada nesta posição. Achei ela excelente para refletir um pouquinho antes de responder. Vou ter o privilégio de fazer o mesmo questionamento para ti devolver? Agora. Vou. Que foi tema até da minha terapia posteriormente ao episódio daquele dia. Olhando pro teu futuro, Rê, quais são teus grandes sonhos? O que a Renata vai batalhar? E a gente já viu, né, que tu é muito disciplinada e quando tu bota uma meta, tu alcança. O que tu vai trabalhar 2025 para conquistar? Olha, o que eu pretendo conquistar, né, o que eu tenho a minha meta pessoal, assim, é dobrar o tamanho da Supermídia. Só dobrar, bem tranquilo. Dobrar. Nada mais. Essa seria meu grande objetivo de 2025. E dentro da Cimix também a gente tem algumas metas audaciosas, que é lançar uma nova versão, né, da nossa solução. A gente refez ela totalmente em nuvem agora, né? Ela já era virtualizada, né? Mas assim, agora do zero em nuvem, então tá prestes a lançar. E aí com isso a gente também pretende começar a alavancar um novo mercado de forma mais exponencial com a Cimix também.
Então, assim, tem muito trabalho, mas o principal é vender. Tá presente em muitos eventos, né? Esse ano a gente, como empresa, também pretende estar em vários eventos dos nossos segmentos, né? De varejo ali, principalmente. E vender, fazer boas parcerias, né? Parcerias estratégicas para alavancar as vendas. Acho que meu foco é só vender. Excelente. Nada acontece até que uma venda seja feita. Exato. Adoro essa frase. Muito boa. Rê, onde é que a galera te acha hoje? Onde é que acha a Supermídia? Sim. No Instagram, é onde eu sou mais ativa. Eu deveria ser mais ativa no LinkedIn, mas não sou. Então, meu Instagram é Renata Vieser. A Supermídia é supermídia.digital e a Cimix é cimix. Né, a gente tem construído ali, tentado manter uma rotina de conteúdos, né, nos 3 Instagrams aí. E ali tem acesso também a sites, né, todas as outras formas de contato. E então, se alguém tiver precisando de controle de ponto para sua empresa, a gente é a melhor opção. E se alguém estiver precisando de uma forma aí de gerenciar conteúdos e ofertas para o seu varejo, a gente também é a melhor opção do mercado. Maravilha, muito bom. Para finalizar, tá? Olhando para Renata, de 8 anos de idade, trabalhando no mercado, sendo caixa, fazendo folder, cartaz, encarte, né? Se tu tivesse a chance de encontrar aquela Renata naquele dia hoje, o que tu diria para ela? Pequenininha, ela trabalhando no mercado, o que tu ia dizer para ela? Renatinha, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que eu diria para não ter medo, né? Arriscar mais, fazer terapia mais cedo. Excelente dica essa, ótimo. Faça terapia, né? E não tenha medo, arrisca e conversa mais. Acho que eu comecei a fazer networking muito tarde. Então, faça networking e converse mais com as pessoas e busque estar em movimento sempre. Que legal, muito bom. Palmas para Renata Vieser, que participou do nosso Labcast hoje. Gostou? Amei. Foi bom? Muito obrigada. Foi excelente. Bom demais, né? Moraria nesse podcast hoje, parça. Muito obrigada, Rê. A Rê, além de empresária, é minha amiga, né? Eu acho que a gente... Um dos grandes feitos dos programas de aceleração e dos grupos, né, de network que a gente faz são contatos, amizades, né? Relacionamentos. É isso assim, que fica, né? Nesse nível. E eu acho que a Renata, né? Uma das coisas que fica, talvez, aqui pra gente... É que, pra mim, a Renata é uma das pessoas que faz com que, de fato, eu consiga entender o quanto que não existe alta performance sem disciplina e estratégia. Né? Então, quando a gente fala em alta performance, para quem quiser, né, conquistar seus sonhos, suas metas, seus planos para 2025, disciplina e estratégia são importantes aí de ter um caderninho lá para fazer todos os dias. Ai, que lindo. Pedrada. Chinelada da Jéssica hoje. Muito bom, maravilha. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigada. Vamos lhe usar muito. Né? Precisamos muitas soluções aí da tua parceria. Sim. Obrigado mesmo, mais uma vez. Estamos à disposição. Maravilha. Boa. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Em breve esse episódio vai pro ar. E fiquem ligados nas nossas redes sociais que vem mais conteúdo por aí. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!